A gente vai conversar como ser uma mãe mais calma, mais paciente, diante dos desafios que a gente passa na maternidade, né? Qual é a mãe, né? Que muitas vezes a gente perde a cabeça, às vezes a gente grita, às vezes a gente explode, né? A gente tá aí nesse caminho para evitar essas crises de explosões, educar com mais consciência, né? Eu venho falando nas lives, a gente vem falando sobre o limite, a importância da gente respeitar os nossos limites, da gente ver até que ponto a gente vai indo para que não chegue nesse ponto de explosão, né? Porque o corpo a gente já viu nas outras lives, e para quem não assistiu, elas estão aqui disponíveis no meu feed ou estão lá no meu canal do YouTube. E é super importante a gente ter essa consciência de que se eu não estou respeitando os meus limites, é muito mais fácil eu explodir, né? E entender quais são as razões, essas dificuldades que muitas vezes eu tenho de colocar limites, sejam com as pessoas ou às vezes até com meus filhos, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é entender o real motivo. Por que eu tô perdendo a paciência? Né? Por que eu tô explodindo? Porque muitas vezes a gente acha que a culpa é do filho, ou que a culpa é do marido, né? Ou qualquer coisa assim, e a gente, na verdade, lá atrás já tem algumas coisas que estão fazendo com que eu perca a paciência, né? Alguma coisa que às vezes não ficou bem processada dentro de mim, alguma coisa que eu passei no trabalho, ou alguma frustração que aconteceu na minha vida. E isso já vai deixando a gente um pouco mais reativa muitas vezes, né? Então, quando a gente começa a olhar para o real motivo, a gente para e faz esse processo um pouco mais fundo de autoobservação. Por que eu tô irritada, né? É realmente por causa disso ou já vinha acontecendo alguma coisa e isso foi só a gota d'água? Então, ter essa consciência e buscar aí nas raízes, né, do real motivo, vai fazer a gente ter mais, encontrar uma solução mais facilmente, né? Porque às vezes a gente acha que é algo externo e muitas vezes não é algo que tá dentro de mim, às vezes me incomodando, alguma emoção que eu não tô sabendo processar, né? É algum desafio que eu tô passando e que eu acabei descontando nos meus filhos, alguma frustração, algo que eu queria que tivesse dado certo e não deu. Então, qualquer coisa que o meu filho fala, que o meu marido fala, eu já vou explodir. Então, entender o que tá por trás é o primeiro ponto que eu queria trazer hoje nessa live, né? Ou às vezes são muitos pratinhos, né? Eu converso com as mães, ali dentro da mentoria Vida Organizada, eu falo, às vezes a gente vai pegando muitos pratinhos, vai acumulando muita coisa e a gente não consegue dar conta. Então, a gente vai explodir, né? Porque a gente muitas vezes tem dificuldade de dizer não, a gente quer abraçar o mundo. Então, e depois a gente acaba descontando nos filhos, porque eu sempre falo, nosso primeiro chamado, né, que Deus nos deu é a nossa casa, é a nossa família. E depois as coisas vão vindo, né, pro depois. Quais são os valores, né? Eu sempre questiono com as mães, quais são os seus verdadeiros valores? E quando a gente tá afastando disso, afastado desse nosso primeiro chamado, muitas vezes pegando mais coisa do que é possível, fazendo mais coisa do que a gente deveria fazer, a gente vai ficar mais estressada, né? A gente vai se sentir mais sobrecarregada. Quando a gente muitas vezes quer fazer tudo por todo mundo, ou às vezes não treina os nossos filhos, não cria uma educação com mais responsabilidade também dentro da nossa casa, né? Que exige treinamento, exige colaboração. Muitas vezes depois a gente vai viver uma maternidade sobrecarregada. E tudo isso vai fazer com que a gente exploda mais, com que a gente tenha menos paciência, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender qual é o real motivo por que eu tô assim? Por que eu realmente perdi a cabeça? Por que eu realmente tô agindo mais de forma reativa, né? O que tá acontecendo dentro de mim? Como é que eu tô? Porque tem uma frase que eu sempre falo e que para mim ela é super importante, assim, ninguém se comporta mal quando tá se sentindo bem. Isso vale pro adulto, para nós, isso vale para as nossas crianças, porque se eu tô me sentindo bem, por que eu vou estar gritando? Eu vou estar. Sabe quando a gente tá bem, quando tá tudo certo? O que. Não vai estar tudo certo, mas sabe quando a gente tá se sentindo bem, independente das coisas como estão? As coisas, a gente não olha para as coisas com mais calma, com mais tranquilidade, não é com qualquer coisa que a gente se estressa. Então, olha como é importante quando eu tô me sentindo bem, e depois eu vou falar desses pilares, né? Que a gente precisa olhar para estar atendendo, para que a gente consiga se centrar um pouco mais, se sentir um pouco melhor, para não reagir na vida reagindo. Porque se a gente não tá bem, se a gente não tá cuidando dos pilares como do nosso sono, né, que é super importante. Eu já falei em outras lives como é importante a gente cuidar desse pilar base do sono, porque se uma mãe tá privação de sono, super cansado, não tá dormindo direito, gente, isso daí vai impactar no comportamento dela, vai impactar no cérebro dela, até na autorregulação dela. Então, a privação de sono, a falta de sono, de descanso, ela vai ter total impacto no nosso comportamento. A nossa alimentação, ela também impacta totalmente no nosso comportamento, né? Se o nosso corpo está com falta de nutrientes, né, ou está com falta de energia, ele vai querer mais alimentos que dão energia rápida, mais com açúcar, mais
por outro lado, esses alimentos, eles vão muitas vezes nos deixar nesse processo de sobe a minha glicose porque eu consumi bastante açúcar, daqui a pouco vai cair a glicose de novo, daí eu vou precisar de outro alimento com mais açúcar para subir a glicose. Então, o corpo, ele é integral, né? Eu trago aqui porque eu não consigo trabalhar com educação ou com algo com as mães se eu for olhar só para um ponto. Não, a gente tem que olhar no integral, porque o nosso comportamento, ele vem de tudo isso, sabe? Assim como o nosso da criança também. Uma criança que ela não tá com as suas necessidades bases atendidas, que depois eu vou falar mais algumas outras, ela também não vai ter um comportamento bom, né? A gente sabe quando nossos filhos estão com sono, como que ele vai reagir, né? Ele que tem o cérebro mais imaturo do que o nosso ainda, que a gente ainda tem o cérebro totalmente desenvolvido, às vezes consegue ter um pouco mais de autocontrole, consegue esperar um pouco mais, né? Não é tão guiado totalmente pelas emoções. Imagina uma criança que não tem isso bem desenvolvido, né? E como que a gente, como mães, vai conseguir ajudar essa criança se a gente tá toda desregulada, se a gente não tá cuidando dessas bases que também mexem muito com a gente, né? E a gente sabe, quando a gente tá ali com fome, a gente não fica mais impaciente, né? Imagina uma criança que ela não tem ainda, a gente vai ensinando. Eu vou falar um pouco mais, depois eu vou falar sobre essa masterclass do cérebro, né? Que eu vou conversar com vocês mais sobre isso. O que o cérebro precisa e não precisa para se desenvolver de forma saudável. Pois eu vou fazer esse convite, que eu vou fazer essa masterclass ao vivo, dia 14 de setembro. Mas já dando alguns pontos aqui que eu quero falar, imagina se pra gente, se a gente tá com fome, a gente já fica meio impaciente. Agora imagina pro nosso filho, né? Tem o cérebro ali que tá imaturo, que muitas vezes acha ali que precisa daquilo, que é questão de sobrevivência, comer. Então, olha como esses pilares básicos, eles são super importantes para ajudar com que a gente fique mais calma e mais regulada. Outro pilar base, movimento, né? Muitas vezes a gente, como mães, a gente só tá ali dentro da nossa, fazendo os nossos trabalhos e fazendo as coisas, tal, e a gente passa por vários desafios durante o dia e fica aquela raiva não processada e fica aquela energia ali dentro da gente. Para onde que a gente tá botando essa raiva, né? Muitas vezes a gente lida com as pessoas, lida com o marido, tal, e a gente acaba não falando, não se posicionando com algumas coisas, não estabelecendo alguns limites, né? Seja no trabalho, enfim, e depois em quem que a gente acaba descontando? Infelizmente nos filhos, né? Não por mal, a gente sabe que nenhuma mãe quer falar, quer gritar, nenhuma mãe quer explodir, né? Mas infelizmente por eles ser os menores e tá mais perto da gente, né? E tem também os desafios de lidar com a infância, a gente acaba explodindo neles. Então, essa falta de colocar essa energia para fora, né? Ela é muito importante, não só para as crianças, que também é super importante, é um pilar base, mas para os adultos também, né? A gente precisa ter um momento para colocar essa raiva para fora, botar essa raiva de uma forma saudável para que eu não exploda nos meus filhos, né? Porque raiva, ela é uma emoção que ela tá ali sinalizando algo. O que essa raiva tá me sinalizando? Eu tô ultrapassando meus limites? Eu não gostei do que foi falado, né? E aquilo vai crescendo dentro de mim, então vai chegar uma hora que eu vou explodir. Então esse movimento que também é importante, tanto para a criança quanto para o adulto, gerenciar esse estresse, botar esse estresse para fora, né? E movimento como, Camila? Vai andar, vai dar uma volta, sabe? Vai botar uma dança, uma música, vai fazer algo assim, né? Na minha mentoria ali de Raízes Curadas, eu trago uma caixa de ferramentas para as mães, porque é importante. Se a gente não ter uma caixa de ferramentas, se a gente não saber para onde botar a nossa emoção, a nossa raiva, o que a gente vai fazer? A gente vai explodir com mais frequência, né? Vamos ver o comentário da Núbia aqui. Infelizmente, nossa sobrecarga materna acaba fazendo a gente explodir com as nossas crianças, e depois disso a gente se sente magoado e cheio de culpa. Sim, a gente se sente porque a gente... Muitas vezes a gente só vai perceber a nossa emoção quando ela já tá lá no último grau e a gente vai explodir, né? E a gente não quer isso. Só que com a sobrecarga, eu não consigo às vezes ter nem tempo para observar. Eu só tô ali reagindo à vida, reagindo à educação, tô fazendo trabalho, eu não tenho esse tempo, né? Outro pilar básico que eu falo é o tempo de pausa. Porque se eu não tenho tempo de pausa, se eu não paro um pouquinho no meu dia e vou ali tomar uma água, e nesse tempo de uma água eu vou pensar, como é que eu tô? Eu tô estressada? Como é que tá dentro de mim? Como é que estão as coisas, sabe? Então, eu falo para as mães, gerenciar o tempo não é sobre ter mais tempo, é sobre usar o nosso tempo com intencionalidade. E quando a gente tem esses tempos de pausa, que a gente vai numa janela, a gente dá uma respirada. Só que qual é o problema de hoje em dia? Tem um tempo de pausa, o que a gente faz? Liga o celular.
né? O que a gente faz? A gente mexe em alguma coisa. A gente não tá cuidando do nosso interior. A gente quer algo externo para preencher, né? Eu trabalho aqui com as redes sociais e eu sei o quanto a gente pode usar a tecnologia para o bem. Só que, assim como a gente quer cuidar das crianças, a gente precisa também usar com intencionalidade, sabe? Usar de uma forma com que não vá nos fazer mal. Porque muitas vezes esse tempo de pausa eu poderia parar para fazer uma respiração, para ir na janela, olhar o sol, sabe? Para dar uma respirada, para tomar uma água, para ter um pouco de autoconsciência de como é que eu tô. Então, tudo isso vai me ajudar a ir gerenciando o meu estresse durante o dia. Porque a gente explode, não é do nada, né? A criança, ela explode, não é do nada. Isso já vem coisas acontecendo lá atrás que fez com que ela chegasse lá nesse extremo, entende? Então, e a gente precisa começar a ter essa auto-observação, tanto da gente quanto dos nossos filhos, né? E quando a gente cuida desses pilares bases, do sono, do descanso, da alimentação, do movimento, das pausas, e outro pilar base também que eu sempre trago aqui e falo, tem até um e-book sobre isso, conexão, amor. Sabe, uma pessoa que ela se sente amada, que ela se sente segura, ela tá menos reativa. Então é importante a gente ter também nesse dia esse momento nosso de conexão. Conexão com a gente mesmo, né? A começar por a gente mesmo. Qual é o momento do seu dia que você para e se olha no espelho e se diz obrigado por mais um dia. Obrigada por estar tentando ser uma mãe melhor. Sabe, obrigada, você... Ou de acolhimento, né? Você errou, você gritou, se perdoa. Né? Desculpa, eu não queria ter feito isso, mas tá tudo bem. Agora eu vou agir diferente. Eu vou me perceber, sabe? Esse momento de conexão, de amor começa com a gente. E depois a gente vai também levando isso para os nossos filhos, que é muito importante a gente ter esse momento diário de conexão, né? Seja por meio de uma fala, seja por meio de um tempinho junto, seja por meio de um abraço, sabe? Porque uma pessoa que ela se sente bem, ela se sente segura, a gente vai se comportar melhor, né? O nosso tempo com o marido, né? Outra coisa que eu falo, como é importante a gente ter um pouco de rotina de planejamento no nosso dia, para a gente conseguir gerenciar o nosso tempo, para a gente ter esse tempinho para a gente, para os filhos ter esse tempo de um sono de qualidade, ter um tempo de alimentação de qualidade, ter um tempo de movimento do brincar de qualidade. Então, quando a gente não tem uma rotina, quando a gente não tem um planejamento, é difícil a gente conseguir achar um tempinho pra gente. Vai ser difícil a gente conseguir dar uma atenção pro nosso filho, porque a gente vai estar sempre correndo atrás da roda. Ai, eu não planejei nada na alimentação e tá tudo ali, eu tenho que fazer um monte de coisa. E daí, quando a gente não se planeja, o que acontece? Mais louça, mais sujeira, mais correria, né? Ai, não planejei, a criança tá sem rotina, tá dormindo tarde. A criança dorme tarde, eu não tenho um tempinho pra mim. Né? Então, olha como a rotina, o planejamento, ela também pode ser um grande aliado para a gente conseguir realmente, de fato, ser uma mãe mais calma, mais tranquila, entende? Porque assim, ó, a nossa essência, ela não é assim, né? A nossa essência, ela não é estressada, a nossa essência, ela não é agitada, só que como que o mundo tá caminhando, tá cada vez mais assim, sabe? E o meu convite aqui é trazer consciência, que sejamos mães mais conscientes do que realmente a gente quer para nossa vida. Se é esse ritmo que faz sentido mesmo para nossa vida, né? Se é viver assim, porque eu sei que a gente não quer perder a paciência, só que eu preciso então começar a evitar o estresse, né? Existem ferramentas para a gente lidar com o estresse? Existe, depois eu vou pontuar mais um pouquinho aqui. Mas como que eu posso evitar o estresse, Camila? Evitar de chegar lá, né? Então, como eu já venho falando, é cuidar desses pilares básicos que eu citei até agora, é estabelecer limites, né? Saber se isso faz sentido para mim agora ou não. Eu vou pegar mais essa responsabilidade ou não? Como que eu posso dividir um pouco mais as responsabilidades das minhas tarefas dentro de casa? Como que eu posso criar filhos responsáveis também que colaboram dentro de casa? Porque às vezes a gente se sente sobrecarregada porque a gente quer fazer tudo. Não que a gente quer. Eu sei que isso não é algo intencional que a gente queira, mas a gente acaba fazendo. E daí a gente não tem paciência para treinar, para ensinar, né? Para deixar a criança experimentar. Eu vejo com meus filhos aqui pequenos. Gente, desde novinha, a criança ela tem esse impulso de querer nos ajudar. E eu falo, eu sei que meu filho não vai me ajudar, mas isso é um treinamento para ele. Eu tô dando essa oportunidade para treinar. Então eu tô aqui arrumando as coisas, eu já dou um aspiradorzinho. Ele adora passar o aspiradorzinho no chão, gente. Sabe, eu dou um paninho na mão, ele adora passar um paninho em cima da mesa. Eu uso essa oportunidade e esse interesse natural da criança para ir treinando ela. Não com, porque daí me atrapalha mais. Não tá te atrapalhando, você tá treinando o seu filho. Porque um dia, daqui a pouco, ele vai ter algumas responsabilidades e você já foi construindo nele, você já foi dando uma oportunidade, né? O problema é que a gente reclama, só que a gente às vezes, em vez de ficar só na reclamação, a gente tem que olhar, né? Como que tá o meu comportamento? Será que fazendo isso eu vou estar ajudando o meu filho a se tornar mais responsável, ou eu vou estar me sobrecarregando mais e vai chegar um momento que eu vou explodir
E eu vou querer que o meu filho ajude e tal. Ah, agora tem que arrumar o quarto, tal, mas eu nunca dei oportunidade para ele ir participando disso. Eu nunca dei oportunidade para ele tá junto comigo, né? Fazer esse momento de conexão com ele também. Então eu sempre falo, a gente pode sempre estar olhando, dando um passinho para trás diante do que está acontecendo na nossa realidade e enxergar qual é o ponto que às vezes eu contribuí para isso, sabe? Tentar trazer um pouco mais de consciência e tá sempre se questionando, porque, gente, os outros não vão mudar. A gente precisa fazer a partir a nossa atitude, sabe? Da nossa atitude que os outros vão começar a se movimentar, né? Não é eu esperando para o outro. Então, se eu quero que o meu filho seja responsável, o que eu posso fazer hoje para ir treinando com que essa criança seja mais responsável, né? Qual é a minha atitude hoje que eu posso fazer para que eu aumente a minha conexão comigo, que é tão importante para eu me sentir, porque assim, ó, quando a gente começa o dia já atropelada, já estressada, cheio de coisa, gente, vai ser muito mais fácil eu explodir, né? Então, por isso que eu falo, gente, rotina, planejamento, organização, ela vai nos ajudar a ter mais um alívio, né? Tem um ritualzinho para você. Isso assim, ó, mas eu não tenho tempo, tô sobrecarregada. A gente precisa aprender, então, a gerenciar o nosso tempo, porque todo mundo tem as 24 horas, né? Se você, claro, tem um bebê pequenininho, novinho, é muito mais difícil às vezes, mas assim, ó, 5 minutos, gente, a gente já consegue fazer, sabe, trocar uma roupa, porque assim, ó, quando a gente troca uma roupa, quantas vezes eu fiquei em casa, né, e eu ficava de pijama, ficava toda assim, e eu me sentia muitas vezes desmotivada, eu me sentia assim, me olhava no espelho, me sentia feia. Agora, quando eu vou lá, troco de roupa, sabe? Antes de levar meus filhos para a escola, eu já ponho uma roupinha assim apresentável já para ir levar eles na escola. Já passo um negocinho no meu rosto. Gente, não leva assim, ó, 8 minutos bem no máximo. Eu já me sinto outra pessoa, sabe? Eu já me olho no espelho, eu já me sinto outra pessoa e aquilo já vai dando tom pro meu dia. Tipo assim, ó, eu tô me cuidando, né? Eu sou importante. Então é isso que eu tô passando pra mim mesma. E tu acha que isso não vai ter depois repercussão no meu comportamento? Né? Não, eu sou importante também. Meus filhos estão vendo que a mamãe também é importante. A minha vida não precisa só girar em função dos outros, né? O nosso papel, claro, é servir, é cuidar da nossa casa, mas cuidar da gente também é importante. Então, tudo isso são pequenas atitudes que vão fazendo com que a gente fique menos estressada, né? Por quê? Porque eu sei que eu também tô tirando esse tempinho para mim. E isso também me nutre, né? Eu sempre dou faço essa analogia, né? Se o nosso copo, muitas vezes a gente não dorme bem, já não acorda lá tão cheio, né? Então a gente tem que cuidar, claro, do nosso pilar básico, que é o sono. Mas, com o decorrer do dia, ele vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando. Se eu não vou preenchendo com um pouquinho de autocuidado, de amor, né? Se eu não cuido um pouquinho, às vezes, da alimentação no meu dia, eu sempre tenho um ritualzinho de todo dia eu como uma fruta ali com uma granola que eu faço. Gente, aquele é o meu momentinho de cuidar do meu corpo e dizer assim, ó, você é importante, eu quero te nutrir bem, sabe? Então são pequenas atitudes, às vezes até na nossa escolha alimentar, quando a gente escolhe alimentos que a gente sabe que vai nos fazer bem, que a gente come, que a gente se sente saciado, que a gente se sente bem, isso é uma forma da gente estar se cuidando, sabe? Isso é uma forma de a gente estar, ao invés do que acontece, quando a gente está muito estressado, é mais natural que a gente queira alimento mais palatável, né? Então a gente muitas vezes, a gente sabe que a gente apela para o chocolate, que a gente apela para a doçura, por quê? Porque dá uma dopamina rápida, uma sensação gostosa, né? O chocolate. Só que a gente sabe que a longo prazo não é tão saudável, tá consumindo todo dia açúcar e tudo mais. Então, o que eu posso fazer pra mim, pra eu me sentir bem? Sabe? Qual é a troca que eu posso fazer, né? Será que eu posso fazer, às vezes, preparar um mix de frutas gostoso? Ou eu posso, às vezes, ir para a natureza, dar uma caminhada quando eu tô estressada? Será que a minha primeira opção, e eu que tô passando aí por... Tá acabando agora o desafio sem açúcar, né? Teve alguns dias que eu já compartilhei com vocês que não fiz 100% certo, final de semana, às vezes, dei uma escorregada, mas eu voltei, eu me acolhi, sabe? Antes, o que eu fazia? Eu chutava o balde e, eu não consigo nada mesmo, é assim mesmo, e eu abandonava. Hoje, não, sabe? Hoje eu já tô no movimento de me acolher, um movimento de me abraçar e de tá tudo bem, tu não conseguiu agora, mas agora eu vou tentar de novo, sabe? Eu vou fazer uma escolha diferente, porque por mim, é pro meus filhos, porque quando uma mãe tá se sentindo bem com ela mesma, isso não é sobre ser a maternidade perfeita, o corpo perfeito, nunca gritar, não, sabe? Mas é quando a gente tá se sentindo um pouco melhor com a gente mesmo, com as nossas escolhas, com o nosso corpo, com a forma com que a gente tá buscando melhorar todo dia, isso vai fazer com que a gente tenha mais paciência com o outro, porque a gente sabe que é normal errar. Então, como é que eu vou ter mais paciência com meu filho? Por quê? Porque eu tô tendo mais paciência comigo,
Então comece, primeiro ponto é tendo mais paciência com você, tendo mais acolhimento com você, sabe? E daí talvez você consiga também ter mais acolhimento com seu filho, com a sua criança diante de um erro, né? Aprenda também a gerenciar suas emoções. Por quê? Porque a nossa emoção, ela comanda muita coisa no nosso comportamento. A criança, e depois na Masterclass, sobre o cérebro saudável, a gente vai ver a criança, ela é muito guiada ainda pelas emoções, né? Ela não tem esse cérebro totalmente desenvolvido, então ela é muito guiada pelas emoções. Ela tá sentindo raiva, ela vai botar aquela raiva para fora. Ela tá sentindo alegria, ela vai rir, ela vai ficar toda serelepe. Ela tá sentindo tristeza, muitas vezes ela vai chorar bastante. E o adulto, muitas vezes, por a gente não ter sido ensinado, né, a lidar com as nossas emoções, lá atrás a gente teve que reprimir muitas vezes a nossa emoção e hoje a gente tem dificuldade de lidar. Então, só que a nossa emoção, ela acaba guiando o nosso comportamento. Então, aprender hoje como adultos, a gente gerenciar a nossa emoção, a gente lidar com ela, faz total diferença para a gente estar também ensinando nossos filhos a lidar com as emoções, né? Porque até as mães me perguntam muito, né? Como lidar com a birra? Como lidar com a criança está fazendo isso, está se batendo, tá gritando? Toda emoção, ela é válida, né? É válido a criança sentir raiva, sentir medo, mas não, nem todo comportamento é. Então, o nosso papel como pai é direcionar esse comportamento, é ajudar essa criança a botar essas emoções para fora de uma forma saudável. Só que a gente é exemplo, né? Como que eu vou ajudar o meu filho a botar para fora de uma forma saudável se eu não consigo botar a minha para fora de forma saudável? Quando vejo, eu tô toda a vida gritando, explodindo, sentindo raiva e eu não tô conseguindo, né? Então é esse caminho que a gente tem que fazer primeiro através da gente, né? Primeiro com a gente. E a gente vai ensinando muito mais para os nossos filhos a lidar com essas emoções a partir do nosso exemplo, porque quando a gente entende o que está causando aquela emoção, né? O que está causando aquela irritação, o que está causando essa vontade de gritar, de brigar, a gente começa já a atuar na raiz e a gente começa já a entender, a compreender a nossa emoção, né? Então, esse é o caminho. E buscar evitar o estresse, né? O que evita o estresse, Camila? Rotina, como eu estava falando, organização, planejamento, um bom relacionamento com os nossos filhos ajuda muito a evitar o estresse, né? Porque se a gente não tem um ambiente gostoso, se a gente fica toda hora, pede uma vez, pede duas vezes, pede várias vezes, o filho não respeita, isso já vai estressando a gente, né? Se a gente tá ali conversando com o nosso filho e ele fica debatendo e ele fica coisando, isso já vai estressando a gente. Então, um bom relacionamento com os nossos filhos, a gente construir esse relacionamento, ele já é um grande passo para a gente perder menos energia, para a gente ficar menos estressada. Então, investir nesse relacionamento, né, é essencial. Evitar a sobrecarga também, né? Quantas tarefas você tá tendo? Como que tá a sua rotina, né? Tem coisas que precisa ser tudo com você, ou você poderia delegar, você poderia às vezes dizer quais não, estabelecer alguns limites, gerir o tempo, cuidar desses pilares bases, né? Que eu falei de sono, de alimentação, de movimento. Depois, quem chegou depois, assiste desde o início, que eu falei um pouquinho sobre cada um. Ter esses rituais, né? De autocuidado, depois um ritual no final do dia, né? Às vezes de cuidado pessoal, um diário emocional, sabe? É uma outra ferramenta que eu trago dentro das minhas mentorias também. Tem um diário, né? Muitas vezes tem mães também que fazem terapia, é importante fazer, né? Quem puder fazer, mas muitas vezes ter esse diário que você possa botar lá, sabe? Em vez de descarregar no marido, descarregar no filho, descarrega com Deus, conversa com Deus, escreve no papel o que você tá sentindo. Eu tô um pouquinho gripada, né? Às vezes sai a voz meio anasalada. Escreve no papel o que você tá sentindo, sabe? Me chama para conversar, chama alguém, tem uma rede de amigas para conversar, né? Se precisar da minha ajuda, eu tenho os meus serviços, eu busco assim, ó, tudo essas ferramentas, assim, como eu falei, é a partir da minha própria vida que eu fui usando diariamente, e eu trago para as mães, porque assim, gente, se a gente não ter isso, a gente vai continuar explodindo, porque a tampa sabe, vai crescendo, chega uma hora que vai explodir. Então eu preciso ter ferramentas saudáveis para gerir minhas emoções, para lidar com esses desafios, né? Porque quando eu estiver diante de uma birra do meu filho, como que eu vou conseguir me manter calma, mesmo vendo ele se debatendo, ele chorando, se eu não tô calma? Entende? Não tem como. É muito mais difícil eu pedir isso para uma mãe. Então, eu preciso investir nessa mãe, investir em ferramentas para que ela cuide desses pilares bases, né? Porque, como eu falei, se a gente não tá se sentindo bem, se a gente tá irritada, estressada, vai ser muito difícil a gente se comportar melhor, né? E o nosso filho da mesma forma, muito mais porque ele não tem esse cérebro desenvolvido. A gente ainda muitas vezes consegue se controlar, né? A gente muitas vezes consegue
respirar fundo, tal, e não falar na hora, né? Às vezes, né? Às vezes a gente tá num limite que nem isso a gente consegue. Mas se a gente não tá se sentindo bem, vai ser muito mais difícil sustentar isso por mais tempo. Agora, se eu tô me sentindo bem, né? Se eu tô buscando ter esses momentos de escrita num diário, de dança, de uma oração. Ontem mesmo, né? Eu fui no culto ali das mulheres que eu vou e, gente, que maravilhoso, sabe? A gente é corpo, alma, espírito, a gente precisa cuidar também desse lado espiritual. Isso eu não tô falando de igreja nem nada, mas é super importante a gente ter esse relacionamento com Deus, de nos abastecer, porque não é só sobre mente, corpo, não, a gente precisa abastecer o nosso espírito, sabe? Então, ter esse cuidado também com a nossa parte espiritual, ter contato com a natureza. A gente precisa de natureza, as crianças precisam de natureza, sabe? A natureza tem um ritmo calmo. A gente precisa botar o pé no chão, botar o pé na grama, a gente precisa botar o pé na areia, no mar, porque tudo isso são formas da gente jogar essa energia para fora, né? A gente acalmar o nosso ritmo. Então a gente precisa dessas ferramentas. E outra coisa também que é muito importante é a gente entender o cérebro da criança, né? Entender o que está acontecendo no cérebro do meu filho. Né? Porque quando eu consigo compreender o que está acontecendo por trás, muitas vezes eu vou reagir de uma forma menos agressiva. Porque eu vou entender, não é sobre. Eu não preciso levar para o lado pessoal isso que está acontecendo. Eu não preciso achar que ele é mal educado ou que ele tal. Não, eu estou entendendo o que está por trás. Então, quando a gente começa a compreender o que está acontecendo dentro do cérebro dele, a gente começa a ter mais empatia, a gente começa a ter mais paciência. Né? E por isso que eu criei essa masterclass que eu vou fazer dia 14 de setembro. Por quê? Porque o que é preciso e não preciso para formar um cérebro saudável? O que meu filho precisa? O que está acontecendo dentro do cérebro dele quando ele está tendo uma crise de birra? O que está acontecendo dentro do cérebro dele quando eu grito com ele? Como que ele pode aprender, né? Como que se aprende que não se aprende na prática? Então, todos esses temas eu vou falar lá dentro da Masterclass. Então, se você quiser saber mais, depois comenta aqui no meu comentário, Masterclass, que eu entro em contato com você, ou tem no link da minha bio, né? Vai ser um preço super baratinho, R$ 47. A gente vai passar umas 3 horas juntos e eu vou te explicar tudo sobre o cérebro. O que está acontecendo no cérebro? Como que se dá o desenvolvimento do cérebro? O que forma um trauma? O que não forma? Né? O que o grito faz no cérebro? O que o castigo faz no cérebro? E um monte de coisa, porque quando a gente começa a compreender isso, a gente também tende a ser uma mãe menos irritada. Por quê? Porque, opa, eu já sei o que está acontecendo, né? Ele tá agindo assim nessa agressividade porque o cérebro dele entrou nessa forma de reação, né? Então eu preciso desarmar esse cérebro. Como que eu vou desarmar esse cérebro? Então tudo isso a gente vai ver dentro da Masterclass. Então compreender também o cérebro da criança é super importante, porque a criança muitas vezes ela não vai conseguir se acalmar sozinha, né? Se autorregular sozinha, ela não tem essas condições ainda cerebralmente. Então ela vai precisar da nossa ajuda para se acalmar. Então, diante de uma crise de birra ou diante de algum descontrole emocional, essa criança vai precisar da nossa ajuda. E como que eu vou ajudar essa criança se eu também estou estressada, se eu também estou mal, né? Então, tudo isso a gente vai ver na Masterclass, mas esses pequenos passos que a gente já pode ir adotando no nosso dia, esses pequenos hábitos, né, de cuidar dos nossos pilares bases, de ter mais contato com a natureza, de respirar, de fazer oração, de fazer uma dança. Então, todos esses pequenos hábitos do nosso dia, eles vão já nos ajudando a gente a lidar melhor, né, com o nosso estresse, a gente ter mais paciência, a gente focar mais nas soluções. Muitas vezes a gente está ali envolvida, muitas vezes com as reclamações, com os problemas, e quando a gente se distancia um pouquinho disso tudo, né, começa a praticar mais autoobservação, e começa a voltar mais a nossa mente para a solução, em vez de ficar ali no problema e na reclamação, isso também vai nos ajudar a sair desse ciclo vicioso, sabe? Porque o estresse, a falta de paciência é uma coisa que chama outra coisa e vai ficando ali. Agora, quando eu dou uma pausa nisso, opa, o que está acontecendo? Né? Paro esse momento de pausa, de autoconsciência, o que está acontecendo? O que está causando isso? Por que eu estou assim? O que eu estou sentindo? Quando a gente começa a fazer esse outro caminho, a gente começa a sair desse ciclo, né, de reatividade, e a gente começa a ter mais consciência do nosso comportamento, a gente sai do nosso automático. Então é muito importante a gente também fazer essas pausas diárias para a gente poder agir dessa forma, né, e não ser comandada pelas nossas emoções ou não agir no automático, mas agir com mais realmente consciência. Né? E a gente não é assim, né? Nenhuma mãe é estressada, nenhuma mãe é impaciente, né? A gente está assim, né? O nosso filho, ele também não é um menino estressado ou bagunceiro ou qualquer rótulo que a gente ponha, né? Tanto na gente quanto no nosso filho. Ele está assim,
né? E se a gente está assim, a gente pode sair, a gente não é isso, né? Então, use dessas técnicas que eu falei agora durante a live para você voltar a se reconectar com você, né? Porque você não é assim, a gente não quer ser assim, né? Não precisa ser assim. E claro, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai perder a paciência, às vezes a gente vai sair um grito, né? Isso faz parte, não existe maternidade perfeita, a gente não é perfeito, a gente precisa realmente fazer isso para a gente voltar, né, para o nosso centro, né? Então a gente precisa desses momentos aqui do dia para a gente voltar ao nosso centro, porque se a gente só agir no automático, só deixar a vida nos levar, a gente vai estar cada vez mais se distanciando, né? E quando a gente vê, a gente está gritando várias vezes ao dia, quando a gente vê, a gente está estressada muito mais do que a gente imaginou, né? A gente tá às vezes acaba até numa doença. Então é muito importante a gente começar a trazer consciência, né, entendendo qual é o real motivo do que tá, o que tá por trás disso que eu tô sentindo, o que tá por trás dessa minha falta de paciência, o que tá por trás desse meu estresse, cuidar dos pilares básicos, olhar essas formas saudáveis de gerir estresse que eu já dei de exemplo aqui durante a live, né? Buscar evitar o estresse, né? Coisas que eu também falei aqui durante a live e praticar todos os dias esses pequenos hábitos, né? Que com certeza já vão ajudar a gente a lidar um pouco mais com o estresse. E também, né? Compreender também, às vezes, o que está acontecendo no cérebro do nosso filho, compreender o que está passando na fase de desenvolvimento do cérebro dele, vai nos ajudar a ter mais empatia, né? Também a cobrar menos deles. Então, tudo isso eu vou trazer também dentro dessa masterclass, né? O que o cérebro precisa e não precisa para se desenvolver de forma saudável. Também é um convite, né? Mais uma parte de autoconsciência que eu quero trazer para as mães, né? Trazer essa minha especialidade em neurociência e desenvolvimento infantil, porque eu sei que esse conteúdo pode transformar também nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente, por a criança já entender tudo, já se comunicar tudo, a gente acha que, ele tá mal educado, ele tá se comportando mal. Não, e às vezes dentro do cérebro dele tá acontecendo um monte de coisa que ele não tá com capacidade naquele momento de processar aquilo, né? E muitas vezes ele tá ali totalmente na defesa, né? O cérebro dele tá em luta, em reação de luta, de fuga, e a gente quer ensinar e a gente quer explicar, e aquele não é o melhor momento para fazer isso, né? Por quê? Né? E tudo isso eu vou explicar lá dentro da Masterclass, o que tá acontecendo dentro do cérebro dele, qual é o melhor momento de a gente falar, do cérebro tá mais receptivo para aprender, o que tá acontecendo nessa fase das birras, o que tá acontecendo na adolescência, que também acontece uma grande mudança na estrutura cerebral, né? O cérebro da mãe também, eu vou falar um pouquinho, porque o nosso cérebro ele também se modifica depois da maternidade. Então, tudo isso e mais um monte de assunto eu vou falar nessa Masterclass. Então, convido vocês para participar também. Dia 14 de setembro, às 2 horas, num sábado, vai acontecer ao vivo, né? Tem mais informações no link da bio, ou se não, depois vocês podem comentar aqui embaixo que eu mando, que eu chamo vocês, né, para mandar a página ali onde eu explico mais certinho. E hoje era um pouco sobre isso, né, que eu queria falar, como que a gente poderia ser uma mãe mais calma, mais paciente. Eu acredito que eu dei bastante insights aqui, né? Quem chegou um pouquinho depois volta desde o começo, porque é sobre isso, sabe? São os pequenos hábitos que a gente precisa. A gente precisa encher o nosso copinho, né? Como eu falei, a gente começa o dia muitas vezes com um copo nem sempre tão cheio, porque nem sempre a gente dorme bem, né? Então a gente precisa primeiro cuidar do nosso sono, para que a gente pelo menos levante com esse copinho mais cheio. E claro, né? Pra gente conseguir cuidar do nosso sono, muitas vezes a gente vai ter que cuidar do sono dos nossos filhos, da rotina dos nossos filhos, né? A rotina da casa inteira, que isso vai ajudar com que as crianças tenham uma rotina e a gente consiga também ter uma rotina melhor na nossa vida. O copinho tá mais cheio, durante o dia vão vindo os desafios, vão vindo as coisas, eu vou ter que ir abastecendo esse copinho. Então, eu vou ter que ter essas válvulas de escapes e de gerenciamento de estresse. Então, depois você volte lá e vê o que a gente falou, né? Sobre respiração, sobre natureza, sobre o diário. Então, tem várias opções ali que eu dei pra gente ir gerenciando esse estresse, ir gerenciando toda esses desafios, né, que acontecem durante o dia e que a gente não precisa deixar, se a gente for sendo levada só por eles, muitas vezes a gente vai explodir muito mais fácil. Agora, se a gente vai passando por eles e vai dando um alíviozinho para eles, né, pequenas gotas de alívio durante o dia, isso vai ser muito melhor da gente não explodir com tanta frequência. Certo, gente? Então, hoje era sobre isso que eu queria falar na live. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, algum comentário. E espero que tenha ajudado vocês, né? Porque são dicas práticas, dicas que eu uso no meu dia a dia e que faz toda a diferença na minha maternidade. Vou só dar um tempinho aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa. Obrigada pela participação de vocês, então.
E qualquer coisa, né, podem me chamar, pode contar comigo. E para saber mais sobre a Masterclass, tem informações no link da bio, ou pode me chamar ali pelos comentários que eu converso mais com vocês, tá bom? Abraço e até a próxima live.